Olá, boa tarde a todos. Obrigado pela presença no dia de hoje. Agradeço também a todos que vão acompanhar a gravação da palestra de hoje. Hoje a gente vai falar sobre o mundo espiritual, como que os seres espirituais têm uma forte influência na nossa vida, mesmo que a gente não perceba isso. E, infelizmente, no mundo material, a grande maioria dos espíritos que estão aqui são espíritos infernais, ou que estão perdidos. Os anjos ou bossatsus, eles não são a grande maioria. E a gente acaba sendo muito afetado por isso. Como tem até mesmo o espírito dos vivos, quando alguém tem inveja ou raiva de outra pessoa, ela consegue enviar o espírito dela, a alma dela até aquela pessoa. Aí soma com os espíritos perdidos. E a gente está suscetível a isso. E a gente precisa entender uma maneira de se proteger desse tipo de influência e fazer o contrário também, que é receber as inspirações celestiais. Essa que é uma das grandes missões da religião. E esse vai ser o tema de hoje. A gente vai assistir o trecho do filme A Verdadeira Exorcista. E é o trecho mais amedrontador do filme. Se vocês se lembram, aquela garota que ela se suicida no banheiro da escola. Então a gente vai ouvir, a gente vai assistir primeiro esse trecho. Claro que é um exemplo que pode dar medo no primeiro momento, mas a verdade é para mostrar essa influência espiritual negativa que existe na nossa vida. E a gente vai ver como que a gente faz para se proteger desse tipo de influência e, além disso, a gente receber as influências espirituais celestiais. Esse que vai ser o tema de hoje. Bom, então a gente vai agora assistir a cena do trecho do filme A Verdadeira Exorcista. O tempo de duração é em torno de 13 minutos.リサ、なんか言った？誰かいますか？リサ、やめなよ！何もいないかな？お待たせしました。どうも。宿直の見回りをしていたら悲鳴が聞こえて。先生、本当なんです。本当に掴まれたんです。とにかく行ってみましょう。そこです。
空調か風の具合ですかね。出てきなさい。あの鳴き声。知りたい。楽になりたい。ここの生徒だったのね。この時期にこの成績じゃね申し訳ございません。勉強するように言ってはいるんですけど、何か最近思い悩んでいるようで。おかしいですね。友果さん、学校生活は何の問題もなく送っているように見えるんですが。そうだよな。お友達とうまくいっていないなんてことは。まさか。うちのような特進クラスに限ってそんなことはありません。みんな切磋琢磨しちゃってる仲間ですから。怖い。死ねば楽になれる。消えちゃえばいい。自殺してから3年も経ってるのね。もう肉体がないことを悟りなさい。肉体がない。エルカンターレ支援霊団よ。迷える女子高生の霊を救いたまえ。ライト、クロス、ライト、クロス、エルカンターレ、ファイト。何度死に直しても死ねなくて、誰も気づいてくれないし。辛かったね。死ねば終わりだと思って自殺しても楽にはなれないの。逆に
もっと辛い状況が待ってる。神様からもらった命だからな。そう。人間は神様から永遠の生命をいただいてるんだよ。ともかちゃん。なんで私の名前を？友果って3年前に自殺したという柳沢友果か。ともかちゃん、受験だけが人生のゴールじゃないし、人生で苦しい時には必ず何か意味があるの。でも私いじめにもあって。確かにいじめは神様の目から見ても絶対に許されないことよ。今の教育では善悪をちゃんと教えてもらえないから。でもそこで命を絶ってしまっても何も解決はしないの。苦しい時期を乗り越えて人は成長していくんだよ。私何のために生きてるのかわからなかったの。それは私もそうかも。あなたそうだと思った。何か私と似ている気がして。リサちゃんも悩んでいたからともかちゃんを引き寄せたのね。え？こんな成績なら死んだ方がマシ。死にたい。助けて。私も死にたいの。みんな、この世に生まれてくるのは本当に貴重な機会なの。今世の目標や課題を持ってみんな生まれてくるの。だから、負けないで。簡単に死んだ方がマシだなんて思わないで。ごめんなさい。それに、苦しかった時、あなたは本当は一人じゃなかったはずだよ。あなたのお母さんは次はいろんな人生経験をしようね。はい。初めて心が温かくなりました。導きの天使たちよ、この者を導きたまえ。さあ、本来の世界に帰りなさい。
先生、これをトイレの隅に置いてください。それと、学校の先生方に受験指導だけでなく、生徒の心の状態にも注意してあげるようにお願いしてください。そうですね。教師も一人一人の生徒の心に寄り添わなければいけませんね。もうこれで大丈夫。Bom, esse foi o trecho de palestra do Mestre Okawa, trecho de palestra não, trecho do filme do Mestre Okawa, e apesar de ser apenas 13 minutos, em um caso que a gente viu de possessão espiritual, tem uma série de ensinamentos dentro desse trecho, e agora eu vou falar sobre cada um deles. Então, realmente, esse é um dos trechos do filme que mais dá medo, fora o filme Experiências de Terror, que a primeira cena é que dá mais medo, mas esse também é bastante amedrontador. E por que as influências espirituais são tão importantes? Comece por aí. Porque 25% da nossa vida é influência espiritual. Você pode dividir a sua vida, metade é o seu esforço, a outra metade é influência espiritual, e a outra é metade, um quarto é influência espiritual e um quarto é o seu plano de vida. Então, 25% da sua vida é o tipo de influência espiritual que você recebe. É bastante. Imagina uma pessoa que durante 10 anos ela recebe influência espiritual de um mau espírito. Imagina uma pessoa que durante 10 anos ela recebe influência espiritual do anjo da guarda dela. Vocês acham que a vida dessa pessoa vai ser diferente ou não? É totalmente diferente. Por quê? A carga de influência espiritual que a gente recebe tem um grande efeito na nossa vida. Esse é o primeiro ponto. E a gente deve tomar muito cuidado com quem está com a gente. É isso, quem que está perto da gente, não só física, mas também espiritualmente. E a gente viu no trecho do filme que a garota que estava viva, ela recebia influência da garota que tinha se suicidado. Por quê? Porque ela tinha a mesma sintonia de vibração. Hoje, o suicídio, infelizmente, principalmente da taxa, eu vi esses dias que de 17 a 25 anos, a taxa tem aumentado muito, no Brasil mesmo, não é fora não. Fora já é, Japão, Suécia, Europa, a taxa já é alta, mas mesmo no Brasil, a taxa tem aumentado. Por quê? Uma parcela disso é essa influência espiritual. Um espírito que se suicidou, ele vai ficar perdido aqui. E se tem alguém que está com a mesma sintonia, ele vai em cima daquela pessoa para forçar ela a se suicidar também. Isso é verdade. Tanto que, quando eu estava no Japão, a gente era ouvido isso. Se tem um lugar que muitas pessoas se suicidam, nem passar perto de lá. Por quê? Porque a chance de algum espírito que está lá possuir você, e se já tem um pouco de vontade, se determinar a tirar a sua vida aqui naquele local, a chance disso acontecer é muito alta. A lei da sintonia de vibrações, ela se aplica nesse sentido. E qual foi o motivo da garota querer tirar a própria vida? E esse é o motivo, na verdade, de muitas pessoas quererem tirar a própria vida. O primeiro é que ela não sabia o sentido da vida. É aí que está. Hoje é o que mais tem. As pessoas perguntam, por que eu estou existindo? Qual que é o motivo da minha existência? E se a gente tem algum fracasso na nossa vida, a gente se afunda ainda mais. Que é o caso daquela garota. Ela acabou indo mal nas provas e aquilo foi um catalisador para ela realmente perder todo o sentido da vida dela. E ela vai acabar influenciando outras pessoas. E a gente vê nos filmes de Hollywood, por exemplo, isso é filme só, né? O espírito atacando o outro com uma faca, atirando com arma de fogo, isso aí não existe. Como a gente viu no filme, os espíritos, eles não têm corpo físico, eles só têm pensamento. Não tem como um espírito vir fisicamente e atacar você. Isso é inviável, porque ele não tem mais
um corpo físico. A única forma de um espírito influenciar você é por pensamento, é pela lei da sintonia de vibrações. É igual um rádio ou uma televisão. Você tem que colocar na frequência certa para se sintonizar. Se uma pessoa está muito depressiva ou muito triste por muito tempo, a tendência é que ela vá atraindo espíritos da mesma frequência que ela. É claro que a gente tem altos e baixos. Todo mundo fica triste, fica feliz. Isso faz parte da nossa vida. Mas se a gente fica num estado depressivo por muito tempo e a gente não busca ajuda, ou não busca sair daquele estado, a chance de um espírito que acabou se suicidando ou que teve o mesmo quadro se aproximar da gente é bastante alta. E ela acabou, então, sendo possuída, a garota viva, ela também tinha ido mal na prova, e ela acabou sofrendo a influência daquela garota que já tinha falecido. Isso mostra também, isso na educação e no trabalho depois, que é a valorização do ser humano, não como ele é, mas é o que ele faz ou o que ele tem. Hoje, quando eu dava aula, era assim também, se dividia os alunos por nota. É o aluno nota 10, todo mundo bajula ele. Agora, o aluno nota 5, que era o meu caso, ele não é bajulado por todo mundo, porque ele é nota 5, ou nota 3, 0. E você vai categorizando as pessoas dessa maneira. E isso vai para o trabalho. O funcionário que bate as metas, o cara que tem o carro não sei o quê, e assim vai. Isso é uma forma de crítica do mestre para uma sociedade que está valorizando só o resultado da pessoa, e não quem ela é de verdade. Esse é um dos motivos também das pessoas perderem o sentido da vida. Ela fala, eu vou mal na escola, eu não tenho resultado, não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo, não tenho aquilo, não tenho aquilo, e quando vê, perde o sentido de toda a vida. Mas a gente não deve seguir esse rumo. O mestre Okawa, ele nos ensina que sempre a gente está tendo uma nova chance. E a nossa vida, o que importa não é o que a gente tem de material, mas sim quem a gente se torna quando a gente vive. E a gente sempre tem uma nova chance. É aí que está. Essa questão do suicídio, no Japão, é muito mais grave, mas, na verdade, é um grito de desespero, num primeiro momento, porque a pessoa, ela quer se livrar daquela dor. É isso que acontece. Esse é o maior motivo de uma pessoa tirar a própria vida. Ela acredita que, tirando a própria vida, a dor que ela tem vai acabar. É o caso do bullying. A garota sofria bullying. Se ela pensou, se a minha vida acabar, todo esse trauma, ele acaba. Só que a gente vai ver no final que a verdade não é essa. Tudo que você faz é multiplicado por 10 no outro mundo. Se você tem uma dor, se você tira a sua vida para eliminar essa dor, o que vai acontecer? Essa dor, ela vai ser multiplicada por 10. Então, se você sofria 10, você vai começar a sofrer 100. Se você sofria 100, você vai sofrer 1000. E assim, consequentemente. A dor, ela só vai aumentar. E muitas vezes há essa opção de tirar a própria vida justamente pelo desconhecimento do que acontece depois. Existem também, tem até programa de TV daquelas casas assombradas, já deve ter visto, né? Tem uns americanos. O americano faz de tudo, né? Eles têm programa de tudo, reforma de casa, não sei o que, jardim, e tem de casa assombrada. Já viu? O cara vai até com um negócio que mede, assim, e é doideira. Para quem não. É tudo pessoa com tempo, né? Quem assiste e quem faz esse tipo de programa. E essas casas assombradas não é teoria, ela é assombrada mesmo. A grande maioria tem espíritos perdidos naquele local. O que seria o ideal? Você nem chegar perto de lá, porque é um local amaldiçoado mesmo. Por exemplo, lugar que tem assassinato, suicídio, o próprio local ele fica amaldiçoado por aquele espírito. Então a gente deve, no primeiro momento, buscar se afastar de locais perigosos e saber que existe a possessão por local. Então, muitas pessoas perdidas, elas ficam apegadas ao local que, por exemplo, ela tem caso de hotel também. O hóspede ele se suicida naquele quarto. Aí ninguém mais entra naquele quarto. É melhor não entrar mesmo, porque tem esse perigo da possessão por local. E, bom, a gente viu que ela acabou influenciando as outras pessoas e
isso acontece na família também, não só na escola ou em outros locais. Por exemplo, se um membro da família acaba falecendo e ele fica perdido, seja o pai ou os avós, se ele não conhece o outro mundo e ele está perdido, possivelmente ele vai ficar perto dos familiares para pedir ajuda. E aí começa a ter uma série de problemas. Eu converso com as pessoas, esses dias teve um caso, uma moça, o pai dela faleceu, e ele era bastante materialista, ele não acreditava no outro mundo, e a filha dela começou a se comportar igualzinho o pai. Começou a falar os mesmos palavrões, começou a fazer a mesma coisa, ela ficou igualzinho. Por quê? Possivelmente é um caso de possessão. A possessão ela acontece no lugar e nas pessoas também. Quem tem mais sensibilidade espiritual sente algo desagradável quando tem um espírito por perto. Quem não tem nenhuma sensibilidade começa a se sentir mal ou ter muito pensamento negativo. Mas qual que é a solução? Agora a gente vai falar da solução para tudo isso. Primeiro, se tem um espírito, algum familiar nosso que está perdido, e tem muitos, centenas de milhões de casos desses, qual que é o caminho correto? A gente tem que orientar esse espírito a retornar para o outro mundo. Vou contar um caso que aconteceu comigo. Há um ano, mais ou menos, uma tia-avó minha faleceu. E a minha mãe fez o culto aos antepassados para ela. Na noite que ela fez o culto aos antepassados, ela sonhou com essa minha tia-avó que havia falecido. Mas o sonho foi bom. Como que foi o sonho? Ela sonhou que a minha mãe estava sentada numa cadeira, aí tinha um corredor, aí essa minha tia-avó passava, ela fez tchau para ela e foi embora. Isso é algo bom. Isso é o sucesso. É você ir embora. Não tem sucesso maior que esse. A sua vida cai. A religião não é simples. A religião só fala isso, cara, acabou a tua vida aqui, vaza, velho. Acabou, entendeu? Só pra cima. Up. Vai. Tem que subir. Esse é o sucesso na vida. O sucesso na vida não é ela acabar e você continuar aqui. Isso é fracasso. Sucesso na vida é a vida acabou e você parte para outro mundo. Nesse caso, por exemplo, da família, você ter uma vida espiritual é o começo. Se, por exemplo, tem uma família em desarmonia, marido e mulher, por exemplo, e tem um espírito perdido de algum outro familiar, pode ser que ele possua algum dos dois para piorar ainda mais os conflitos. Isso é totalmente viável. O ponto-chave é você próprio ser uma fonte de luz para orientar esse espírito perdido para ele partir para outro mundo. É aí que está a nossa disciplina espiritual. Se você é uma pessoa que faz a sua disciplina espiritual, você estuda os livros, você frequenta o templo, você recebe os kigans, faz as doações, toda a disciplina necessária. Você se torna um ponto de luz para que espíritos ao seu redor consigam retornar. Você próprio, principalmente os da sua família. O Buda Shakyamuni dizia, beneficia a si, beneficia o mundo. Quanto mais você se iluminar, maior fonte de salvação você se torna. E você pode ter outros passos. Culto aos antepassados é uma forma, as missas são outras formas, missa de 7º dia, 49º, missas anuais. Com tudo isso, você consegue ajudar esses espíritos a partirem para outro mundo. Um outro caso, esse é do Japão. Uma senhora, o marido dela era bastante materialista e ele acabou falecendo. E ela pediu uma missa para ele, de 7º dia, no templo de Nasso. É um templo tradicional de cultos e missas também. O orientador, ele estava conduzindo o sutra durante a cerimônia e o espírito do marido dela apareceu e chegou perto do orientador, não era eu, era lá em Nasso, e começou a reclamar. Por que você está fazendo isso? Que coisa ridícula, para de fazer esse negócio. E ela viu, ela tem visão espiritual, ela viu uns 3 anjos vindo, aí pegaram ele e levaram. Isso é o efeito de um culto ou de uma missa.
Não quer dizer que ele foi para outro mundo. Quer dizer que ele recebeu orientações. Um espírito perdido, ele não tem que ser exorcizado. Ele tem que ser orientado. O Cantar, ele é o Deus do amor, ele não é o Deus da punição. Claro que no primeiro momento, se tem um ataque de demônio ou um mau espírito, ele tem que ser exorcizado primeiramente. Mas o caminho ideal é que ele seja orientado a partir para outro mundo, que foi o caso que a gente viu no filme. Quando a exorcista conversou com a garota, explicou o outro mundo e orou por ela, ela conseguiu retornar. Esse que é o melhor caminho. E, da nossa parte, a gente tem que evitar a conexão ou a sintonia com os maus espíritos. Esse que é o ponto-chave. Quando você busca cortar a sintonia com maus espíritos, eles não vão mais conseguir possuir você. No livro As Leis do Sol, o mestre diz, qual que é a fonte de energia do inferno? Por que o inferno continua existindo? Simples. Porque tem alimento. Qual que é o alimento? Pensamentos negativos dos seres humanos na terceira dimensão. Você quer ser o melhor cidadão do planeta Terra? Você não precisa virar a Madre Teresa, não precisa fazer nada. É só você tentar diminuir a quantidade de pensamento negativo e aumentar a quantidade de pensamento celestial. É a melhor coisa que você pode fazer. Não tem nada melhor. Por quê? Esses seres infernais que se alimentam dessa negatividade, eles vão perder o suprimento deles. Inclusive, no Leis do Sol, tem uma lista, é um parágrafo inteiro, só de pensamento negativo. Se eu não me engano, está no capítulo 4 ou 5. Tem uns 20, mais de 20. Rasga a página, depois você pega outro, né? Rasga a página e cola na parede, ou tira a xerox, é melhor, rasgar a página não. Tira a xerox, cola na parede, circula e evita aquele tipo de pensamento negativo. Essa parte espiritual ela é tão séria que no livro O Verdadeiro Exorcista, sugiro muito a leitura desse livro. Quem quiser entender o exorcismo de maneira prática, com palavras simples, é só ler esse livro, O Verdadeiro Exorcista. Tem uma analogia, falando de maneira prática, né, como é todo o conteúdo do livro, que é o seguinte, do ponto de vista do inferno, como que é a Terra? Seria o seguinte, imagina um mar cheio de tubarão, sob a superfície. Que bom, né? Se o tubarão em cima da superfície, ia ser esquisito, né? Todos os tubarões nadando. E tem um monte de criança brincando com um bote inflável. É perigoso ou não isso? Uma criança num bote inflável, cheio de tubarão embaixo. Qualquer vacilo que aquela criança dá, ela cai e o tubarão devora ela. Prazer, somos nós. Nós, adultos, somos as crianças no bote e os maus espíritos são os tubarões. É isso. Espiritualmente vendo, essa que é a nossa realidade. Por quê? Porque a distância entre a Terra e o inferno não é tão grande. A gente está na terceira dimensão. Existe a quarta dimensão até a nona. O inferno, ele fica na quarta dimensão. Se a gente está aqui, o inferno está aqui, a gente está muito perto dele. É muito mais fácil eles influenciarem a gente. É por isso que a gente tem que tomar cuidado. Os espíritos infernais, depois que eles ficam muito tempo no inferno, eles se tornam demônios. Essa que é a diferença entre um mau espírito e um demônio. O mau espírito, ele é o estagiário na maldade ainda. Ele não é sênior. Ele está fazendo maldade há 50 anos, 100. Só que ele vai fazendo tanta maldade que ele vai ficando ruim mesmo. Ele começa a planejar a maldade, ele aumenta a maldade, ele judia. O mau espírito ele judia de uma pessoa, de uma família. Um demônio ele destrói um país, porque ele vai se especializando naquilo. E a gente tem que buscar ficar longe desse tipo de influência. E esses maus espíritos, eles querem viver de novo, é aí que está. Eles são tão apegados ao plano físico que eles querem viver de novo. Por exemplo, uma vez eu li um livro do Allan Kardec, dos alcoólatras, pessoa que tem um consumo excessivo de álcool.
ele falou que ele viu, né, era um bar, e ele viu os espíritos lambendo o chão do bar, porque eles precisavam tanto do gosto do álcool que eles se sujeitavam a esse tipo de situação para ter o gosto de novo. Esse é um tipo de apego, apego a álcool. Ou o apego sexual, por exemplo. Todo tipo de apego que se imaginar. Eles não saem daqui desse plano físico. E o mau espírito, ele vem, ele possui a pessoa para ele sentir que ele está vivendo de novo e ele vai embora. Se alguém, eu não sei se já tiveram essa situação, às vezes você não está muito bem e de repente você fica pior. Você já está mal. Você fala, não dá. Aí você vê que você está 10 vezes pior. O que é isso? Muito possivelmente, algum mau espírito se aproximou e sugou a sua energia. E por isso você ficou pior. Só que eles não conseguem possuir você por muito tempo. No inferno não tem amizade. Se tivesse amizade, era o céu. Vem, ele possui você, ele vai embora. Os outros que estão no inferno puxam ele. Fala, bobão, você está aí, né? Está no bem bom aí na terra, então vem. Puxa ele de volta e o outro sobe. Fica assim. Só que a gente criou o gancho. O que você tem que fazer não é ficar com raiva dos maus espíritos, é só não fazer o que eles gostam. É só não se sintonizar com as vibrações que eles têm. É isso que é o ponto-chave para a gente se afastar disso. Por exemplo, madrugada é um momento fantástico para um espírito. Meia-noite até 4, 5 horas da manhã, eles adoram isso. Quem já teve paralisia do sono, pesadelo, paralisia do sono, todo mundo já teve, acho que uma vez na vida, você fica parado assim, você não consegue se mexer. Isso aí é posição espiritual. O que você faz para se livrar disso? É muito simples. Leis o segredo, o mestre falou, vira para o lado. É isso, é assim que você resolve a paralisia do sono. Você está parado assim, é só você virar para o lado, ou você se joga no chão ou vira para o lado, ela acaba. E chama é o Cantare. Esse é o ponto-chave. Você chama o senhor. Eu vou contar um sonho que eu tive uma vez. Eu não tenho. A minha sensibilidade espiritual é quase zero. Eu sou uma topeira espiritual. Nada. Eu só uso o cérebro. Não sinto nada, não vejo nada, nada. A topeira espiritual é boa. Aí, mas de vez em quando acontece alguns fenômenos, que eu não gosto de ficar falando, porque a pessoa começa falando essas coisas, começa a se achar, né? Mas esse só a fim de exemplo é válido, só pelo exemplo. Uma vez eu tive um pesadelo. Eu caí, tem um inferno que chama Ashura. Ashura é o inferno da violência. Eu caí lá e parecia um campo de exército assim, e tinha uns bichos esquisitos, um dando tapa no outro, aí tinha meio que um general assim dando ordem. E eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Nesse momento, eu falei assim, senhor Alcantara, por favor, me tira daqui. Acordei. Você sai. Então, qualquer situação de medo ou preocupação, chama o chefe. Entendeu? É ele que resolve, não precisa chamar ninguém mais. Chamar Jesus. Não, cara, chama quem resolve. Chama o nome dele e acaba. Quando você está sintonizado com o Alcantare, essa sintonia com ele vai permitir que você também se afaste dessas influências espirituais negativas. Bom, os seres espirituais, eles negam a existência do outro mundo, e aí que está um ponto-chave. Um livro que eu sugiro que todo mundo leia é esse livro aqui, A Verdade sobre o Mundo Espiritual. Se tem alguém que você se preocupa por não conhecer o outro mundo, presenteie essa pessoa com esse livro. Porque esse livro, se toda pessoa que morresse lesse esse livro, a quantidade de pessoa que iria para o inferno ia diminuir. Se ela lesse e entendesse, claro. Mas é fácil de entender. Ele tem quantas páginas? Não tem nem 200. E é tudo explicado. Outro motivo de possessão espiritual é o desconhecimento do outro mundo. Desconhecimento. É não saber que o outro mundo não existe. É a pessoa, ela morre, só que ela acha que está viva. Como é que você vai convencer? Já tentaram fazer trabalho missionário? Já, né? É fácil? É a coisa mais difícil que tem. Imagina uma pessoa que está morta, que é um espírito. É muito mais difícil para uma alma. Então, a pessoa ela tem que conhecer a verdade o máximo possível
em vida, para que ela seja salva no outro mundo. É por isso que a gente continua o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho, possibilitar que as pessoas tenham um retorno tranquilo para outro mundo e, claro, vivam também tranquilamente nesse mundo. Quando a gente está vivo, é inevitável que a gente fique triste, decepcionado, jururu. Eu também fico. Todo mundo fica. Ninguém fica feliz quando fracassa. Você tem uma vontade, você tem um sonho, ele dá errado, você vai ficar feliz? Não. Tem uma frase que é assim, tolo é aquele que não consegue ficar bravo. Sábio é aquele que evita ficar bravo. Triste, todo mundo fica. Agora, se você buscar evitar ficar triste e combater a tristeza, você está sendo uma pessoa sábia. A nossa mente, ela tem um ponteiro. A gente pode ficar triste, não tem problema. Pode ficar decepcionado. Mas em algum momento, a gente vai ter que fazer esse ponteiro girar para cima. Que é quando você combate esses pensamentos negativos. É como o sol. O sol, quando você olha para ele a olho nu, não tem nenhum ponto escuro nele. Mas se você olhar o sol por um telescópio, tem vários pontinhos escuros nele. A gente deve ser da mesma maneira. Mesmo que haja negatividade dentro da gente, a gente tem que continuar seguindo, buscando a luz. Um dos maiores erros das pessoas é achar que o valor dela é menor porque ela tem pensamento negativo ou tem negatividade. Não tem como. Enquanto a gente está no plano físico, a gente vai ter pensamento negativo. Só que a gente tem que combater o pensamento negativo e buscar o máximo possível de ter pensamento positivo e pensamento celestial também. Essa que é a nossa luta. Conforme você vai praticando reflexão, você vai diminuindo esses pontos escuros. Mas você tem que buscar irradiar a luz também no seu dia a dia. O fato da gente ter escuridão dentro da gente não significa que a gente não pode ter luz. É igual o sol, ele está lá brilhando, mas ele tem pontos de escuridão. Esses pontos de escuridão têm que ser corrigidos, mas tem que continuar irradiando luz. Uma pessoa que está irradiando luz, ela não é possuída por mau espírito, nem por vírus. Leis do segredo, o mestre falou isso. A pessoa que tem uma aura em volta dela, o mau espírito não tem como possuir ela. E a gente deve buscar, esse é o nosso treino espiritual. Quanto maior for a sua aura, quanto mais aura você desenvolver, mais os maus espíritos vão se afastar. É só você ser desagradável para o mau espírito. Seja desagradável para ele. O que o mau espírito gosta? Raiva, adora raiva. Não tenha raiva. Ou evite, né? Não tem como não ter raiva. De novo, evita ter raiva. E inveja, todo mundo tem inveja. Evita. Autopunição. Tem que trabalhar. Tem que trabalhar o ponteiro do coração para evitar esse tipo de possessão espiritual. E o último tema de hoje, que é a questão do suicídio. Uma vez uma amiga minha, um amigo dela acabou se suicidando, e ela perguntou para mim qual que era a perspectiva do mestre Okao em relação a isso, e sempre é um tema válido. O que acontece? Quando uma pessoa ela tira a própria vida, como foi dito, o motivo principal é ela acreditar que a dor dela vai parar. É isso. Só que a verdade é, a dor não para, ela aumenta. Você vai sofrer mais ainda. Por quê? O pensamento, ele continua. Se você não tem mais corpo físico, você vai ter pensamento. E como no mundo espiritual tudo é multiplicado por 10, o sofrimento ele é multiplicado por 10. Se você tomar, é igual a injeção, você acha que você tomava uma injeção só, estava doendo. Agora você vai tomar 10. Multiplicou. É melhor tomar uma, né? E aguentar, do que agora ter que tomar 10. E por que o suicídio é algo tão grave? Porque antes da gente nascer, a gente faz um plano de vida. Por mais que seja dependendo do espírito, quarta dimensão, quinta, faz meio com esboço, faz igual uns desenhos meu lá. Conforme você vai se elevando, mais detalhado é o seu plano de vida. Mas todo mundo faz um plano de vida. E aí que está o ponto-chave. A vida não é nossa. Por quê? Porque a vida ela foi concedida a nós. Primeiro,
o corpo físico ele foi concedido pelos nossos pais. E segundo, a nossa alma foi concedida pelo Senhor Alcantara. Se a gente acaba com a nossa missão no meio, você cometeu um pecado muito grave. Muito grave. Porque tem 54 bilhões de almas na Terra. 8 bilhões estão no plano físico. Todas que estão lá, muito possivelmente queriam vir. Só que a gente veio. Aí a gente vem e você fala, não, eu vou tirar minha vida, estou sofrendo muito. É a pior escolha. Nem escolha deve ser. Por quê? Se você está sofrendo muito tirar a própria vida, você vai sofrer ainda mais. É aí que está essa questão da existência, de saber da existência do mundo espiritual. A gente tem que encarar. Sofrimento, é aí que está. Sofrimento, ele sempre acompanhou a humanidade. Sempre. Quem estuda um pouco de história, qual período da humanidade que não teve sofrimento? Nenhum. Só que ele é feito disso. E a questão é, como que a gente vai lidar com esses sofrimentos? Por isso que, de novo, a religião é necessária. É inevitável. Você está vivendo, você vai ter problema, você vai ter dificuldade. Agora, o que a gente vai fazer com isso que é a grande questão? E para a gente transformar isso em algo bom, a gente tem que estudar o ensinamento. Resumindo o que a gente conversou hoje, primeiro, a gente tem que cortar a fonte de sofrimento com os maus espíritos e os espíritos perdidos. Existem 3 tipos, 3 níveis. Mau espírito, espírito perdido, mau espírito e demônio. O espírito perdido, ele é o estagiário do estagiário. Ele está perdido ainda. Ele faleceu, por exemplo, há 10 anos. E ele não conseguiu voltar para outro mundo. Só que ele fica perdido, ele vai se aproximar de alguém, ele vai começar a cometer maldade. E ele vai cometendo maldade durante 10, 20, 30, 100 anos. Ele se torna um mau espírito. Ele regride. E ele continua fazendo maldade. Aí ele vai regredir ainda mais para um demônio. Esses são os 3 níveis. O que a gente tem que fazer é evitar entrar em sintonia com eles. Um ponto de reflexão muito fácil de identificar e muito importante para ver se a gente está com influência espiritual negativa é a nossa fala, a nossa maneira de falar. O mestre fala isso no livro A Mente Inabalável. O filósofo Emerson dizia, a palavra tem tanta vida que se você cortar, sangra. Tamanha a força da nossa palavra. Se a gente está sempre criticando os outros, se queixando, reclamando, possivelmente tem alguém perto. Um convidado não desejado por perto. Viu que a maneira de falar tá contra a verdade? Corrija. Porque se a nossa verbalização está muito ruim, a nossa boca vira uma chaminé espiritual. E a fumaça, aquela fumaça escura, vai atrair o mau espírito. Então, muito cuidado com as nossas palavras. Ah, eu não tenho nada para falar. Não fala nada. Pronto. Fala nada. Faz igual eu, fica quieto. Ah, eu tenho coisa boa para falar. Então, meça o que você vai falar. Falar muita coisa boa também atrai inveja. Mas a gente tem que saber a nossa verbalização e evitar verbalizações negativas, sabendo da existência do mundo espiritual. O que a gente está falando aqui não é teoria, não tem nada mais verdade do que isso. Nada. Nós somos as crianças num bote inflável com tubarões nadando embaixo da gente. Se todo mundo soubesse disso, ninguém ia vacilar. Se você tomar cuidado, se você se aprimorar, se você treinar, não vai ter nenhum problema. Evitar ter pensamentos como, por exemplo, gana, ira, ignorância, conhecer o mundo espiritual. Isso é uma parte importante. Você ter o conhecimento dos mecanismos do outro mundo e realmente realizar o seu aprimoramento. Levar a sério o aprimoramento. Conduzir o seu aprimoramento. Realmente levar a sério o treino espiritual. Buscar ao máximo os pensamentos sintonizados com
a verdade. Como foi comentado, a gente não vai ficar livre de pensamento negativo. Não se preocupem com isso. Ninguém fica livre deles. Eu acho que nem se a gente ficar lá no Himalaia, sozinho, num monastério, duvido que não tem pensamento negativo. Claro que tem. Mas, por mais que haja negatividade, a gente tem que buscar corrigir ela e sempre colocar o que é positivo ou celestial dentro da sua mente. Como que você faz isso? Se você fosse para uma guerra, você ia querer ter munição, não ia? Ou não? Não, vou para a guerra, vou desarmado. Você ia querer o máximo, você ia querer igual o Rambo, ia ter munição para todo lado. O que é? O que são as munições? Quando você lê um livro do mestre, por exemplo, o livro As Leis de Aço, ou o livro A Verdade sobre o Mundo Espiritual. Quando você lê um livro desse, o que você está fazendo, na verdade? Porque um livro do mestre não é um livro comum. Não é igual você ler um livro de autoajuda, é diferente. Quando você lê um livro desse, se você memorizar alguma frase ou alguma outra ensinamento, você ganhou uma munição. E quando vem alguma negatividade, você está pronto para rebater ela. Por exemplo, algo que o mestre sempre fala e que me ajuda muito. O ser humano, ele é filho de Deus. Se o ser humano é filho de Deus, toda vez que você se pune, você está indo contra a sua natureza. Ou, não há desperdício nessa vida. A vida é uma maratona. Se a vida é uma maratona, se você fracassou hoje, quer dizer que você tem amanhã de novo. Se você consegue ter esse tipo de conversa com você mesmo, você está se livrando de negatividade. Sabe quantos % da nossa conversa com nós mesmos é negativa? 85%, na média. 85% das coisas que a gente fala para nós mesmos é negativa. Tenta uma vez por semana se olhar no espelho e se elogiar. Tenta fazer isso, vai fazer bem. Uma vez na semana, você olha no espelho e fala, nossa, que pessoa incrível, velho. Olha isso. Vamos para cima. Isso, porque uma vez por semana, se você faz todo dia, começa a ficar, né? Começa a achar uma vez por semana só. Chega lá na frente do espelho e fala, nossa, olha que pessoa maravilhosa. Tenta fazer isso. Por quê? Quando a gente está fazendo isso, a gente está irradiando luz. E se você está irradiando luz, o mal vai ficar longe de você. Você vai ficar desagradável. É aí que está. O treino é ser desagradável para o mal e ser mais agradável para o que é bom. Então, voltando, por último, naquele exemplo do sol. Mesmo que tenhamos pontos escuros, a gente tem que continuar irradiando luz. É isso. Tem que continuar. Eu errei hoje, eu tive pensamento negativo, briguei, xinguei, não sei o quê. Todo mundo faz isso. Corrige e vida que segue. A nossa mente, o que é a mente de uma pessoa feliz? É igual um rio. O rio, ele tem que correr. A água, a natureza da água é fluir, não é ficar parada. Se a nossa mente fica parada em algum ponto, aquela água ela estanca e ela deixa de fluir. E é aí que se abriu uma porta para o mau espírito. Quando você tira aquela estaca e a água flui, você voltou a ser feliz. Esse é o estado mental que a gente deve almejar. Bom, esse foi o tema de hoje. Espero que tenha sido útil a vocês, ao pessoal também que irá assistir a gravação dessa palestra. Sugiro que vocês leiam esse livro, então, A Verdade sobre o Mundo Espiritual, e encharquem a sua alma com o conteúdo desse livro. Esse que é o ponto-chave. Não é só ler, é encharcar a tua alma com os ensinamentos desse livro.